tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. A aula de hoje é sobre coordenadas do vértice. Ô Dioclésio, o que é isso, coordenada do vértice? Veja só, primeiro a gente tem que entender o que é vértice, certo? Em relação ao quê? A uma uma função do segundo grau. Lembra que a gente está estudando função do segundo grau, certo? Que ela pode ser apresentada de duas formas. Em formato aqui, ó, de uma parábola com cavidade voltada para cima e de uma parábola com cavidade voltada para baixo. E o que seria vértice? O vértice é esse ponto aqui, ó. Ô professor, explique melhor, que eu não entendi. Veja só, eu não tenho essa parábola aqui, essa função do segundo grau, que está no formato aqui de uma parábola, certo? E ela, imagina só que ela começa daqui e começa a descer. Vai ter um ponto que ela para de descer e ela começa a subir de novo aqui no gráfico. Então o que acontece? Esse ponto que ela para de descer e começa a subir, a gente chama de vértice. Aqui nesse caso, eu tenho aqui, ó, o início dele está subindo, ó. Aí vai ter um ponto que ele para de subir e começa a descer. Não é isso? Esse ponto a gente chama de vértice. Aí veja só, esse aqui ele começa a descer, chegou a uma altura mínima e subiu, certo? Então, veja que ele estava descendo. Quando chegou à altura mínima, o mínimo que ele poderia descer, ele começou a subir. Então, o mínimo, quando eu dizer encontre o mínimo de tal função, é porque essa função ela é crescente. Quando eu pedir um mínimo, é porque a função é crescente, porque a concavidade é voltada para cima. E se eu dizer encontre o máximo da função, aí veja só, a função ela não estava aqui embaixo, ela subiu, chegou ao máximo. Quando chegou ao ponto máximo, que é o vértice, ela começou a descer. Entendeu? Então veja só, vértice é justamente esse ponto. Eu posso ter o máximo do vértice, o ponto máximo e o ponto mínimo. O ponto máximo é quando a função ela é decrescente, quando a concavidade é voltada para baixo. E quando a função ela é crescente, é o ponto mínimo, o vértice mínimo, porque a concavidade é voltada para cima. Aí esse pontinho aqui ele fica para baixo. Então, coordenada do vértice, minha gente, é justamente os pontos X e o ponto Y que esse vértice vai formar. Porque, vê só, esse vértice aqui é um ponto no meu gráfico, não é? Mas eu preciso da localização dele no eixo X e preciso da localização dele no eixo Y. E isso é a coordenada do vértice. Eu preciso encontrar o valor de xv e yv. O que é? X do vértice, y do vértice. Então aqui, ó, eu tenho que encontrar, para saber o máximo, o vértice é o máximo dessa função, eu preciso aqui, minha gente, descobrir o xv, que é o x do vértice, e o y do vértice. E como que eu descubro isso, professor? Tu descobre isso usando essa formulazinha aqui, ó. Tá certo? V é igual a, abre parêntese, menos B sobre 2 vezes A. Isso aqui é para tu encontrar x do vértice. E delta sobre 4A é para tu encontrar o y do vértice. Tá certo? Então imagina aqui, eu tenho duas funções aqui, certo? Do segundo grau, tá vendo aqui? Função quadrática. E peço para você descobrir o x do vértice e o y do vértice. O que acontece? Tu vai, quero descobrir o x do vértice e o y do vértice. Aí tu vem e faz isso, ó. X do vértice é igual a menos b. Mas quem é b aqui? Ó, A é 1/3, B é menos 4 e C é 10. Então, menos B é menos da fórmula com o valor de B, que também é menos. Então, o menos da fórmula com menos do valor de B vai dar mais. Eu não preciso colocar. Então, aqui vai ficar 4, dividido por 2 vezes A. Então, vai ficar 2 vezes A. Quem é A?
A é 1/3. Eu coloquei fração justamente para que você poderia ver fração e dizer, é difícil, mas não, é do mesmo jeito. Aí vai ficar assim, tá certo? Aí o que tu vai fazer? Tu vai repetir, ó, o 4, vai fazer 2 vezes 1, 2, e aqui embaixo do 2 tem 1, 1 vezes 3 é 3, não é isso? Aí ficou assim, ó. Mas só que aqui eu tenho uma divisão de fração, então o que é que eu faço? Eu repito a primeira fração, que é só o 4, nesse caso, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 4 vezes 3 dá 12, e 12 dividido por 2, porque aqui, ó, 12, e 1 vezes 2 é 2. 12 dividido por 2, 6. Então, eu sei que o o x do vértice é 6. Aí só falta encontrar o que? O y do vértice. O y do vértice é o quê? É delta. Aí a gente se lembra, né, da fórmula de delta. Delta é o quê? Menos b. Menos b não, b ao quadrado. Quem é b? É menos 4. Menos 4 vezes a, quem é a? 1/3. Vezes c, quem é c? 10. Dividido, ficou aqui, ó, passo em cima do 3, vou ajeitar, por 4 vezes a, quem é a? 1/3. Aí a minha continha ficou assim. Aí eu vou resolver aqui a potência, ó. Veja que eu escolhi a conta com fração, certo? Mas ela poderia aparecer assim, ó. Exemplo, 2x ao quadrado mais 10. Poderia ser bem simples, não ia ter fração, não ia ter nada para você resolver, né, praticamente. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16, certo? Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10, 40. 40 dividido para 3 não dá. Aí vai ficar 40 sobre 3. 4 vezes 1, 4, não é isso? 4 vezes 1 é 4, 4 sobre 3, vai dar 4/3. O que que acontece? Eu tenho que tirar o MMC daqui de cima para resolver, porque veja só, aqui eu tenho duas pontinhas ainda, então eu vou resolver essa parte de cima para depois fazer essa parte de baixo, tá certo? Um MMC, ó, aqui não tem nada, então é 1. Um MMC de 3 em 1 é 3. Aí 3 dividido para 1 é 3. E 3 vezes 16 dá 48. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque ainda tem esse. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 40, 40. Aqui eu repeti o 4/3 e vou fazer assim, 48 menos 40. 8. E repetir o 3. E aqui agora eu vou repetir o 4/3. Então fica uma divisão de fração. O que é que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí vejo o que que acontece. Eu posso cortar esse 3 com esse 3, aí fica 8 dividido para 4. 8 dividido para 4, vou fazer o resultado aqui, ó. 2. Então, veja só. O x do vértice é 6 e o y do vértice é 2. Teoclésio, essa conta sempre vai ser assim grande? Não, ela pode ser pequena. Só porque a única diferença é que a conta aqui ficou grande porque tinha fração. Se não tivesse fração, isso aqui ia ser pequenininha, certo? Aí vê só, vou até fazer aqui nessa parte. Se pedisse para montar o gráfico, eu ia fazer o eixo x e o eixo y, certo? Ia fazer o quê? Olhar para a função. O valor de A é 1/3. 1/3 ele é positivo. Então a concavidade é voltada para cima. Beleza? Aí agora eu vou colocar o vértice dessa minha função. X do vértice é 6. Então conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E y do vértice é 2. Aí aqui, ó. 1, 2. Então, ó, o vértice da minha função está justamente aqui, ó. Se eu sei que a concavidade é voltada para cima, meu gráfico forma assim.
tá certo? Dessa funçãozinha aqui. Aí aqui eu tenho outra função. Agora encontrar, eu vou separar essa parte aqui, ó. O x do vértice. Então é menos b, mas quem é b? 2. Aí vai ficar menos 2. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? Menos 1 20avos. Aí eu vou repetir o menos 2 e vou fazer essa conta. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 sobre 20. Aqui, ó, 1 vezes 20 é 20. Não é isso? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira fração, tem uma divisão de fração. Vou pegar a primeira fração, que é essa, certo? E multiplicar pelo inverso da segunda. Aí o 20 vai para cima e o 2 vai para baixo. Aí veja o que é que eu vou fazer aqui. Vou cortar esse 2 com esse 2. Olha, se eu quisesse multiplicar 2 vezes 20, vai dar o quê? 40. 40 dividido por 2 é 20. Então eu corto esse com esse e só sobrou quem? O 20. Mas eu tenho que fazer o menos com menos mais. Então a resposta aqui, ó, é 20. Nem precisei fazer. Agora tem que descobrir y do vértice. Aí vamos lá, pegar a fórmula de y do vértice. Delta é o quê? B ao quadrado, mas quem é B? 2. Menos 4 vezes A, quem é A? Menos 1 20avos. Vezes C. Eu tenho o valor de A, tenho o valor de B, não tenho o valor de C, então C é 0. Então, y do vértice é igual a 2 ao quadrado, 4. Veja só, menos 4 vezes 1 sobre 20 vai dar 4 20avos. 4 20avos vezes 0 é 0. Então, ó, isso aqui eu já cortei por causa da multiplicação. O que sobrou? Só o 4. Então, veja só, foi já bem simples, né? Aí, o que acontece? Se eu quisesse fazer no gráfico, ó, ia colocar meu plano cartesiano, eixo x e eixo y, certo? O eixo da ordenada, abscissa ordenada, tá certo? Ia fazer o quê? Colocar primeiro, ó, o valor de x do vértice. Então é 20, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tive que apertar porque não dava para colocar se fosse com o mesmo espaçozinho, né? Nesse exemplo. E o y do vértice é 4. 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui, ó. O vértice é justamente aqui. Aí eu vou olhar o valor de A. O valor de A é menos 1 20avos, então é negativo. A concavidade é voltada para baixo. Então, veja só. Esse aqui, quando a concavidade é voltada para cima, é o mínimo, o vértice mínimo da função. Esse aqui é o máximo da função, quando a concavidade é voltada para baixo. Tá certo? Então você viu que a gente só precisa lembrar dessa fórmula. Aí na página 87, eu quero que vocês façam o exercício 22 e 23 do livro, tá certo? Eu vou até pegar aqui ele para mostrar a vocês. Já voltei. O 22 diz assim: para cada função a seguir, encontre as coordenadas do vértice da parábola que a representa. Então você vai encontrar x do vértice e y do vértice. Depois, especifique-se se o vértice, o ponto é máximo ou mínimo. Aí você, para dizer se é máximo ou mínimo, tu só vai ver o valor de A. Se o valor de A for positivo, é mínimo. Se o valor de A for negativo, é máximo. Tá certo? Encontrando também o valor máximo ou mínimo, não é isso? Que a função assume, tá certo? Aí você só vai encontrar o x do vértice e y do vértice e dizer se é mínimo ou máximo, tá certo? No 22. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Já o 23 diz assim, ó: uma bola é lançada a partir do solo e sua altura h em metros é dada uma função do tempo
ter em seguida essa fórmula. Em segundos, pela fórmula. Desculpa, minha gente, que hoje eu estou com... não estou muito bem, não. Então, veja só. Ele não mostra nem gráfico, mas eu vou fazer aqui um gráfico, por exemplo. Aí está aqui um carinha. E ele chuta a bola. Isso aqui é a bola. Aí a bola faz um percurso assim, né? Forma uma parábola. Com cavidade, ó, voltada para baixo, então ela vai ter uma altura máxima, não é isso? Então eu já sei que o valor de A é menor que zero. Aí ele dá a função. Ele diz a função é essa aqui, ó. HT é igual a menos 3 quartos T de x ao quadrado mais 12. Aí muita gente pode botar isso aí, a mão na cabeça e dizer, eu não sei. Minha gente, esse HT, nesse meu exemplo, é Y, certo? Esse T é X. Então, isso aqui, ó, ia ficar o quê? Y é igual a menos 3 quartos x ao quadrado mais 12x. Essa, minha gente, é a mesma coisa dessa, certo? Aí o que ele quer? Na letra A, determine. Letra A, o tempo necessário para que a bola atinja a altura máxima, não é isso? Então, primeiro, eu tenho que encontrar o y do vértice, que a altura máxima é do solo até onde ela parou de subir e começou a descer. Então eu tenho que encontrar primeiro a altura máxima. Para a gente fazer isso, para a gente responder, a gente tem que começar encontrando logo o y do vértice, que é a altura máxima. Se eu quisesse a altura mínima, era o y do vértice também. Mas é delta sobre 4. Espera aí, minha gente. Teve um problema aqui. Delta é igual a 4 vezes, delta sobre 4 vezes A. Delta, a fórmula de delta está aqui. Resolvi delta. Mas aqui não é dividido por 4 vezes A, minha gente. Eu esqueci de fazer essa divisão. Só me preocupei em fazer delta. Aí A é 1 sobre 20. Então 4 vezes 1. Vou terminar aqui. Me perdoe. 4 vezes 1 é 4, certo? Sobre 20. Então isso aqui vai ficar o quê? Dessa forma aqui, ó. Fazer aqui. 4 vezes 20 sobre 4. Vou cortar aqui, ó. A altura máxima é 20, tá certo? Então vou ter que consertar aqui, ó. Não 4, porque eu esqueci de dividir. Porque não é dividido por 4 vezes A. Quando eu coloquei aqui a fórmula, a cabeça, a consciência é uma coisa impressionante. Eu disse, olha, tu não fizesse isso lá na outra vez, não. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tive que apertar, né? Então ficou assim, ó. E o meu gráfico desse jeito, tá certo? Corrigido. Então primeiro eu vou encontrar aqui a altura máxima. A altura máxima agora aqui foi 20, ó. Eu vou encontrar, né? Agora não vou esquecer. Delta é o quê? B ao quadrado. Quem é B? 12. 12 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 3 quarto, vezes C, que se eu não tenho é zero. Então esse aqui eu já excluo, não é feito esse. Aí 12 ao quadrado vai dar 144. Mas só que eu não posso esquecer que é dividido por 4 vezes A. Então 4 vezes A em A menos 1, 3 quarto. Ficou muito bom, porque eu posso cortar esse com esse.
o 4 de cima com o 4 de baixo. Então isso aqui ficou assim. 144 dividido por 3. Mas esse 3 é negativo, então já sei que aqui vai ser negativo, tá certo? E fazer essa divisão. 14 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 para chegar a 14, falta 2. Aqui, ó, o 2 com esse 4 vai dar 24 dividido por 3, 48. Pronto. Concavidade. Pronto. Ficou menos 48. Aí, o tempo necessário para que a bola atinja a altura máxima. Aí o que, que a gente vai ter que fazer aqui? Substituir, pegar essa conta na letra A, viu? Isso aqui só foi para encontrar a altura máxima, o tempo necessário para encontrar a altura máxima. Ela tem que encontrar o quê? Menos 48. Então, 3x ao quadrado sobre 4 mais 12x. Aí veja só, esse 48 ele vai ficar aqui no lugar do y, que é a altura máxima, certo? A altura em relação ao tempo. Aí, se eu quero colocar ele para esse lado, ele, se ele é 48, ele fica menos 48, ele fica mais 48. Certo? Vou até diminuir aqui para ficar melhorzinho, para encaixar tudinho. E do outro lado fica nada. Aí fica assim, menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 12x mais 48 igual a 0. Aí você vai resolver delta e Bhaskara e você vai descobrir o valor de x. O valor de x que der positivo é a resposta, tá certo? Na letra B ele quer saber a altura máxima atingida pela bola. Já dei a resposta. E na letra C, o instante em que a bola atinge o solo. A B, eu já dei a resposta. A C, o instante que a bola atinge o solo. O instante que a bola atinge o solo, a altura é 0, não é isso? Então, o que é que tu faz? Tu pega essa funçãozinha e diz que é igual a 0. Resolve, descobre delta e Bhaskara. O valor que der positivo é a resposta, tá certo? E até a próxima aula. Qualquer dúvida é só falar comigo, ok?